Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos determinantes e áreas. Aqui eu tenho um paralelogramo que foi formado a partir dos vetores V1, o azul, e V2, o vermelho. Vou mostrar o seguinte. Vou construir um determinante a partir daqueles vetores que formam o paralelogramo. Determinante de ordem 2 é produto dos elementos da diagonal principal menos produto dos elementos da diagonal secundária. 6 menos 1 dá 5. Esse 5 aqui é a área desse paralelogramo. É isso que eu vou mostrar. E vale o caso mais geral. Seja A uma matriz 2 por 2. Então, a área do paralelogramo formado a partir de suas colunas é o módulo do determinante de A. Então, aqui o resultado geral. O que eu vou fazer é um exemplo que vai deixar bem claro que vale isso daqui. Bom, para resolver a questão, tem que saber algumas coisas. Aqui eu tenho um paralelogramo. Vou prolongar esses lados aqui. E vou tomar exatamente essa base aqui. Então, se aqui vale B, aqui eu também tomei um segmento de tamanho B. E agora eu vou pegar assim. E paralelo aqui. Eu tenho um paralelogramo aqui, outro aqui. Mas eles possuem a mesma base e a mesma altura. Com isso, o paralelogramo vermelho e o verde possuem a mesma área. Ainda em caráter de revisão. Aqui eu tenho um vetor, outro vetor, eu vou somá-los. A soma de vetores se faz assim, ó. Eu vou repetir o azul aqui. Vou repetir o vermelho aqui. É a regra do paralelogramo. Este vetor rosa aqui é a soma. A soma desse azul inicial e desse vermelho inicial é esse vetor rosa. Também tem que saber um resultado sobre determinantes, que é o teorema de Jacobi. Mas esse aí eu falo depois. Então, sabendo isso aqui, dá para encarar a questão. Começo aqui com o meu paralelogramo original e eu vou construir outro que tem a mesma área. Essa construção se dá assim, ó. Eu vou prolongar este lado e este aqui. Aqui está a base que eu vou manter. Mas eu vou trocar estes lados. Se eu fizer um lado aqui, paralelo a ele, um lado aqui, esse novo
paralelogramo verde, que é o que está aqui do lado, possui a mesma área, porque eles possuem a mesma base e a mesma altura. Então, se aqui eu tenho uma área A, aqui eu também tenho a mesma área A. Vou repetir o processo, encontrando um novo paralelogramo com a mesma área. Só que agora eu vou prolongar aqui. Aqui estão as paralelas. Eu vou manter a base, só que vou trocar esses lados aqui por esses lados aqui. Esse novo retângulo que surgiu tem a mesma área que o paralelogramo original, porque eles têm a mesma base e a mesma altura. Passando a limpo, aqui está o retângulo. Então aqui eu tenho 3 paralelogramos e, em particular, o último é um retângulo. Todos eles possuem a mesma área. Vou trabalhar com vetores agora. Eu quero encontrar as coordenadas desse vetor rosa. Lembrando o seguinte, V1 é 2, 1 e V2 é 1, 3. Aqui é 2, 1 e aqui é 1, 3. Escrevi assim com notação de vetor, o que significa, por exemplo, que este aqui é o ponto 1, 3. Esse rosa foi obtido da seguinte maneira. Eu peguei o azul e agora, no outro sentido, com metade do tamanho. Esse vetor que eu estou pintando aqui, o preto, é menos metade do V1. E eu somei ele com o V2. Quanto que dá a soma desse com esse? Olha aqui, ó, regra do paralelogramo. Eu repito o preto aqui, eu repito o vermelho aqui. A soma desse vermelho com esse preto é esse rosa aqui. Quais as coordenadas do vetor rosa? São menos 1/2 do V1, que é 2, 1, mais o V2, que é o vermelho, 1, 3. Essa conta aqui dá menos 1/2 vezes 2 é menos 1, menos 1/2 vezes 1 é menos 1/2, mais 1, 3, menos 1 mais 1 dá 0, isso aqui é o vetor rosa, 0, menos 1/2 mais 3, 2,5. O vetor rosa é o 0, 2,5. Agora eu vou encontrar as coordenadas desse vetor verde aqui. Como que eu obtive o vetor verde? Ele saiu desta conta aqui. Aqui está o rosa. Eu tomei menos 1 sobre 2,5 do vetor rosa. É esse vetor que está em preto aqui. E somei com esse V1. Olha aqui, ó.
Soma de vetores. Vou repetir o azul aqui, que é o V1, e vou somar com esse vetor preto, que está aqui. Regra do paralelogramo. A soma desse azul com esse preto é esse verde aqui. Quais as coordenadas do vetor verde? Menos 1 sobre 2,5 do vetor V3. V3 é o rosa, que é 0 e 2,5, mais o vetor V1. V1 é 2 e 1. Fazendo essa conta, eu fico com... Tem que pegar esse número e multiplicar por menos 1 sobre 2,5. Tem que pegar esse número e multiplicar por menos 1 sobre 2,5. Vai ficar menos 1 aqui. Mais 2 e 1. O vetor verde é o 2, que é o 0 mais 2, menos 1 mais 1, 0. 2 e 0. Aqui eu tenho o vetor 2 e 0. Eu vou até escrever olhando para o ponto. Então, aqui eu tenho o ponto x2, y0. E aqui eu tenho o ponto x0, y2,5. Encontrei as coordenadas desses pontos aqui. Deixa assim por enquanto. Agora, eu vou trabalhar com um determinante. Esse aqui, ó. O determinante que é formado a partir dos vetores com os quais eu construo o paralelogramo. 2 e 1, 1 e 3. Dois e 1, 1 e 3. E vou fazer operações nesse determinante, que vão mantê-lo igual. Isso será feito a partir do Teorema de Jacobi, que diz o seguinte: somando um múltiplo de uma coluna A a uma outra coluna, obtemos uma matriz B tal que o determinante não se altera. É o seguinte, aqui eu tenho um determinante. Eu vou manter a coluna 1, mas a coluna 2 vai ser alterada. Eu vou trocar por menos a metade da coluna 1 mais a coluna 2. Menos a metade da coluna 1 mais a coluna 2. Então, essa conta vai dar 0, 2,5. 0, 2,5. É exatamente esta conta aqui. Pelo Teorema de Jacobi, essa operação não altera o determinante. Aqui continua valendo o sinal de igual. Vou fazer mais uma operação, em que agora eu vou deixar essa nova coluna 2, mas vou alterar a coluna 1. A nova coluna 1 será obtida assim, ó. Menos 1 sobre 2,5 dessa atual coluna 2 mais a coluna 1. Então, quando eu faço essa conta, vai dar 2 e 0. Pelo Teorema de Jacobi, essa operação não altera o valor do determinante. Determinante de ordem 2 é produto dos elementos da diagonal principal menos
produto dos elementos da diagonal secundária. 2 vezes 2,5 dá 5. E agora eu tenho que interpretar isso que eu encontrei. O que é 2 vezes 2,5? 2 vezes 2,5. Isso é a área desse retângulo. Então agora eu percebo o seguinte. Este determinante aqui está calculando a área do retângulo. Base vezes altura. Base vezes altura. Então, isso aqui é uma área, que é igual a esta área, que é igual a esta área. Então, agora eu entendo que isso aqui é o cálculo de uma área. A área do paralelogramo que foi construído a partir dos vetores V1 e V2. Aí está. Eu acabei de mostrar que, se eu pegar os vetores a partir dos quais eu construo o paralelogramo, e se eu calcular o seu determinante, eu encontro a área da figura. Só o cuidado que, de maneira geral, é o módulo do determinante. É que, às vezes, você começa com vetores que estão em certa posição, que o cálculo do determinante dá menos a área. Aí é necessário o determinante para fazer a correção necessária. Então, aqui a conta que mostra que o módulo de um determinante de ordem 2 nada mais é do que um cálculo de áreas. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.